Após a ótima vitória contra o Noroeste de Bauru, o técnico Maurício Souza falou na coletiva. Corrigimos e melhoramos o áudio para vocês. Então, ó, vem comigo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel, sejam muito bem-vindos a mais um Notícias do Guarani e hoje vamos acompanhar juntos a coletiva do técnico Maurício Souza após a vitória do Guarani por 2-0 diante do Noroeste. Antes que eu me esqueça, tem um comentando comentários, vou deixar o link aqui em cima, lá no canal Sempre Guarani Live, está bem legal, cola lá. Vai lá e aproveite e se inscreva naquele canal, porque tem uma promoção rolando de um vale presente de R$300, cara. E tem muito pouca gente lá, hein? Tá mais fácil de ganhar. Cola lá no link, o link tá aí. Vai que vai, se inscreve lá naquele canal. Muito bem! Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, é gratuito e você ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Ative o sininho para receber todas as notificações e também compartilhe com seus amigos para que cada vez mais pessoas falem sobre o Guarani. E bora então para a coletiva, vem comigo. Tudo bom? Oi. Maurício, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Caio. Você fala um pouco sobre a partida, em especial o lance final do jogo. O Matheus tenta um lance de efeito, não dá certo, os jogadores do Noroeste ficaram bravos com ele. E quando deu o apito final, você tira o Matheus de perto, porque iria ter uma confusão ali entre os atletas. E você conversou com ele. Queria saber a sua opinião sobre esse lance, porque o Matheus é seu atleta, e o que você pensa? Porque no próximo jogo pode acontecer ao contrário também. Obrigado. Sobre o jogo, eu acho que a gente fez uma partida muito segura. A gente teve tempo para estudar bastante a equipe do Noroeste e é uma equipe muito qualificada na hora de atacar, que coloca vários jogadores em cima da nossa última linha, vários jogadores flutuando entre as linhas e a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade para encaixar no primeiro momento, mas depois a gente acertou e assim criamos várias oportunidades de primeiro gol, de bolas de contra-ataque, fim de construção. Então eu gostei muito da partida. Com relação ao Matheus Regis, a gente sabe que o futebol tem algumas nuances que a gente tem que respeitar, né? Para te falar a verdade, eu sou totalmente favorável ao atleta ter liberdade para dar o drible que ele quiser, né? Eu sou totalmente favorável a isso, mas entendo que num jogo 2-0, faltando poucos minutos, isso possa soar como um desrespeito, né? E essa foi a minha preocupação em pedir desculpa, porque eles têm o direito de se sentir desrespeitado. Mas eu acho também que o Matheus Regis tem o direito de dar o drible que ele quiser. Porém, acho que ele tem que escolher melhor os momentos, foi isso que eu falei para ele. E que também achei desnecessário, naquele momento, aquele tipo de drible. Então, como eu falei, se colocar no lugar da equipe que está perdendo no final do jogo, um drible que não é um drible muito convencional, muito comum de você ver, e que pode gerar realmente algum atrito, né, e alguma confusão. Então eu fui ali, alguns jogadores que estavam mais próximos, mais exaltados, eu pedi desculpa, falei que cobraria ele. Mas o meu pensamento sobre o lance em si é esse, né? No futebol tem isso, das pessoas não entenderem algumas ações, algumas jogadas e ficarem chateadas, enfim. E eu acho que a gente tem que respeitar. Maurício, boa noite. Matheus Aborad, Rádio Central, Tati Record. Queria te perguntar em relação ao meio de campo. Hoje você contou com o retorno do Nathan Camargo, seu camisa 5, primeiro volante, e o Caio Melo, ele acabou não sendo relacionado. Se você puder esclarecer se foi realmente uma questão física do jogador. E o Matheus Sarará aparece como esse segundo volante. E o camisa 10, o Isaac, retorna hoje um pouco mais participativo na partida. Queria que você falasse um pouco sobre como você pensa esse meio de campo. O Nathan realmente fazendo a função de um primeiro volante, o Sarará tendo essa função de segundo volante, e esclarecer em relação ao Caio Melo, também jogador que apareceu como titular no início deste Campeonato Paulista. Eu falei isso para eles lá, isso agora lá. Talvez eu tenha 35%, 40% de um time que eu considero um time titular, um time base. E os outros a gente
A gente tem um grupo muito homogêneo, um grupo que tem entendido muito o que eu quero, e a gente tem trabalhado jogo a jogo as questões físicas. Eu volto a falar, é um grupo que se formou em janeiro praticamente. Graças a Deus a gente tem evoluído durante a competição. Os treinos são poucos, é muito mais aqui nos vídeos, é muito mais ajuste dentro do campo. O Caio ele vem de 3 jogos quase que jogando os 90 minutos, é redundante eu falar que são jogos atropelados, enfim, é natural que o jogador sinta, né? A gente tem tentado administrar tempo de muitos jogadores, e aqueles que são mais virtuosos fisicamente a gente tem conseguido administrar com mais tempo, mas tem alguns que sentem o que é natural. Nosso meio campo, nossa equipe é uma equipe que pressiona quase que o tempo todo, joga com a linha alta quase que o tempo todo, dificilmente a gente baixa as linhas, a não ser para agrupar no momento que quebra a nossa primeira linha de marcação, enfim. Então é natural que a gente tenha o desgaste. O Caio teve um desgaste, a gente optou por segurar, porque qualquer lesão mais grave nessa competição perde a competição. Então está administrando dessa forma, e graças a Deus tem um grupo bem homogêneo, um grupo que sabe realmente o que quer. Eu já falei isso algumas vezes. É uma rapaziada que tem me dado muito orgulho, a forma como eles têm representado a camisa do Guarani, a forma que eles têm honrado, né, a forma que eles têm ido para campo e encarado o jogo com muita coragem. Então a gente tem, respondendo a tua pergunta, o que eu tenho feito é administrado de alguma forma sem que a gente perca a qualidade. Maurício, Alexandre Azanque, PTV, boa noite. Boa noite, Alexandre. Como você tem visto a evolução do João Marcelo no elenco de vocês? No primeiro gol ele puxa o contra-ataque, depois ele faz o primeiro gol, você vê a torcida também já, o jogador caindo nas graças da torcida, como também, além da evolução dele dentro desse teu conjunto, como que você conversa com o jogador que é jovem para também entender os passos que ele tem que dar, para também não acabar desvairando, né, nesse momento que é tão importante para ele e para o Guarani? Isso, respondendo a tua última pergunta, é uma coisa que a gente tem a preocupação, né, e é preciso que a gente fique de olho, porque ainda é muito novo para qualquer tipo de vaidade, né? É um jogador que tem nos agradado muito a forma como ele se entrega, é um jogador que pressiona muito, que se movimenta muito. É claro que tem alguns ajustes para fazer ali mais no terço final do campo, se posicionar um pouco melhor para atacar a bola que ele quer, né? Entender um pouquinho mais como a equipe vai achar ele no terço final, e ele tem evoluído nesse sentido também. Muitos vídeos individuais, muita fala, muita conversa, alguns ajustes no campo. Mas ele tem muita coisa que o 9 tem que ter, né? Ele é muito veloz, ele se movimenta muito, ele ataca bem a área, ele tem presença de área, ele tem faro de gol, ele gosta daquele setor ali de atacar, de chegar próximo, tem velocidade. Hoje eu cobrei ele um pouco mais de movimento para os lados, porque a equipe deixava ele no mano, e ele estava muito preso em cima do último central, e era interessante que ele fizesse alguns movimentos rodados para a lateral do campo. Ele acabou fazendo isso. Nós conseguimos construir alguns ataques, sair da pressão que em determinado momento do jogo a equipe do Noroeste imprimiu, porque eles mudaram de zona para uma marcação individual, então muda a referencial do ataque. Eu cobrei isso no intervalo e pedi para que a gente voltasse a pressionar, que no segundo tempo eles também deu uma quedinha, no primeiro tempo eles deu uma queda na questão de pressionar, e o João ajuda muito nesse momento, porque ele pressiona pressiona dois, ele fecha meio, ele ataca espaço, e ele hoje, depois do gol, ele sentiu o cansaço que é natural. É um outro nível de jogo, além do emocional, que é uma questão também que pode estar pesando para ele nesse momento. Mas eu estou muito satisfeito com o que ele tem entregado. Muito feliz mesmo, e tenho passado para ele o tempo todo para que ele tenha pé no chão, porque é só um começo. E para que ele almeje realmente coisas grandes, é daí para mais. Tudo bem, Maurício? Eu sou Antônio Lupo, da Rádio CBN. Boa noite. Bem. Parabéns pelo resultado. A minha pergunta vai em cima também de um jogador específico, que é do Emerson, lateral esquerdo. Vou tirar o João Marcelo, mas ele é o único dos seus titulares que estava ano passado, quando o Guarani foi rebaixado da Série B para a Série C. E isso, querendo ou não, também ainda é algo que o torcedor sempre fica ali meio que suspeito de tudo que aconteceu no passado, mesmo vocês não estando aqui, menos ele. E hoje ele fez uma partida muito segura. No último lance, ele desgastado, ele conseguiu ir até a linha de fundo, fazer o cruzamento, o Guarani ganhou um escanteio. Como é que você vê o dia a dia, porque nós não acompanhamos, desse jogador que fez parte de uma marca negativa do clube, que foi o rebaixamento, mas aos poucos tenta dar a volta por cima, porque ele ano passado foi um dos mais criticados aqui no elenco do Guarani, mesmo chegando na reta final da Série B. Bem, eu já conheci o Emerson, de vê-lo jogar, nunca tinha trabalhado com ele.
Mas com uma semana aqui no clube, treinando ele, eu falei para ele, eu tenho certeza que você vai alcançar coisas muito grandes na tua vida. Porque ele é um lateral com muita valência física, com boa relação com a bola. É claro, eu acho que às vezes um jogo do treinador encaixa mais com determinado jogador, né? E ele tem estado feliz da maneira como ele está atuando. Eu acho que isso é um ponto importante para que ele possa desenvolver o melhor dele, né? É um dos jogadores que agora, mais fez 4 jogos sem sair, né? Mas eu te falei, eu quando cheguei aqui eu já fiquei meio que assustado com a capacidade física dele, com a força que ele tem para atacar o terço final, tanto é que a gente joga liberando ele mais um pouco. E eu acho que a cabeça dele está muito boa, ele está muito confiante, né? Ele está muito feliz com o grupo de atletas com que ele tem trabalhado, está feliz com a ideia do nosso jogo, né? O que a gente tem passado para ele, eu acho que isso reflete dentro do campo, né? Às vezes a gente meio que, né, estereotipa o jogador, né, por causa de um ano ruim, a gente acha que não, assim, eu não... No futebol, às vezes, a verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa. Eu tenho gostado muito dele, muito mesmo, desde o início, da forma como ele se dedica ao trabalho, como ele encara todo dia, é um cara que está sempre predisposto, sempre escutando, né? Até teve aquele lance no primeiro jogo que você me perguntou, você não, desculpa, me perguntaram da discussão que eu tive com ele, tá? E não teve discussão, foi uma coisa que a gente estava conversando, que ele saiu da trave e tal, e ele, na mesma hora deu um sorriso. Então, um moleque que é super do bem, que quer muito, né, um lugar no cenário nacional, e a cada partida que ele tem feito, ele tem melhorado. Isso é um sinal de evolução legal. Boa noite, Maurício. Victor Sanches, TV Bandeirantes. Com um gol sofrido nos últimos 4 jogos, a defesa do Guarani desse ano tem o melhor início de temporada dos últimos 10 anos. Gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que tem sendo feito com esse setor que, mesmo com algumas mudanças devido a lesões, tem tido grande protagonismo no Guarani desse ano. E um dado interessante, né? São 5 zagueiros diferentes e 6 defensores, porque começou com o Ian, né? E agora está jogando o Lucas. Então são 6 jogadores de defesa que nós já usamos em 4 jogos. O que eu falei para ele que eu ia sustentar a minha gestão em 3 pilares: informação igual para todos, ser justo o máximo possível, sempre, e jogar aquilo que na minha opinião está melhor. Eu acho que se dá muito pela qualidade que eles têm, por acreditar realmente que eles são capazes. Eu falei isso para eles agora, quando acabou o jogo. A gente precisa acreditar na nossa qualidade, que nós estamos fazendo, e é muito pouco ainda, a gente tem um objetivo muito claro ainda, que é livrar do rebaixamento, esse é o nosso primeiro objetivo. Mas eu falei para eles que o que eles estão fazendo em pouco tempo de treino é porque eles são capazes, né? Então a gente tem talvez um trabalho muito mais específico com o setor defensivo, porque a gente precisa ser uma equipe coesa, uma equipe realmente que sofra poucos gols, porque a gente vai acertando o ataque aos poucos. E vão chegando novos jogadores para ajudar também. Então, assim, eu reputo tudo a qualidade deles, a entrega deles e a aceitação da nossa ideia. Eu acho que o bom momento se dá por isso. Boa noite, Maurício, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, o Noroeste ele vinha jogando até com 3 zagueiros, mais um 3-4-3, né? E hoje um 3-6-1 diferente, só um meia de armação, 3 volantes em campo. Queria saber se isso de alguma maneira te surpreendeu na escalação tática ali do Noroeste, qual foi o antídoto que você usou para isso, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Matheus Regis. Atuando pelo lado direito, hoje depois da entrada do Bilu ele inverteu, né? Foi lá pro lado esquerdo e tal. Mas ele falava, inclusive, em algumas circunstâncias, que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, para ter a perna boa para o chute, né, cortar para dentro da área. Queria que você falasse um pouco dessa evolução dele também, se tem determinado esse lado, ou se vai ser assim mesmo, ele vai trocar de lado, às vezes, quando for necessário. Apesar desse número, né, do 3-6-1, como você falou, no rodar da bola, né, eles entupiam a nossa linha com quase 5. Isso trouxe problema para a gente no início. Eles tinham 2 volantes ali lado a lado, mas os outros estavam sempre buscando jogar entre linhas. Ele tem um jogo de parede com o Carlão muito interessante, ele faz muito bem esse papel, então eles quebram a linha com passe para frente, uma escorada, e tentam atacar as costas da defesa. E isso no primeiro momento causou problema para a gente tentou ajustar ali no primeiro tempo, mas eu só consegui ajustar realmente no intervalo do jogo. Foi quando eu mostrei para eles o que estava acontecendo. E a gente conseguiu se ajustar. Então, assim, apesar de 3 volantes, eles terem, de repente, tentar um meio-campo um pouco mais coeso, mais forte, defensivamente falando, eles não perderam a essência de atacar e atacam bem. A ideia de ataque deles é muito boa, eu gostei muito.
Com relação ao Matheus Gés, é um jogador versátil que pode jogar pelos dois lados. E aí eu opto pelo João, né, que é um meia de beirada, que é um meia que também joga pelo lado, até mais do que por dentro. E aí esse sim, o lado dele mais forte é o lado esquerdo. Então eu opto pelo Matheus Gés de lá. Quando eu começar, de repente, com ponta de pé trocado, talvez eu opto pelo Matheus pelo lado direito. Mas ele me dá essa capacidade. Ele é um cara que consegue jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ele entende bem as funções do lado do campo. Isso facilita a gente. Então, assim, você pode ver num jogo ele pelo lado direito, no próximo jogo ele pode jogar pelo lado esquerdo, porque ele me dá essa capacidade. Obrigado, gente. Valeu. Desculpa. Valeu. Tá aí a entrevista do Maurício Souza. Olha, eu fiz umas anotações aqui pra gente comentar. E de cara já vou falar que eu senti falta do Vitor Freitas, né? Do Bugrecast. Um menino sensacional, fazia ótimas perguntas e faz muita falta para todos nós, né? O treinador disse que a partida foi segura, ele estudou o Noroeste, viu os jogos do Noroeste, né? Sobre a confusão do Matheus Regis lá no final do jogo, que ele passou o pé em cima da bola e os jogadores do Noroeste não gostaram. Ele deixou tudo resolvido, chamou o Matheus Regis para falar que fazer isso em outro momento do jogo, né? E às vezes isso não é legal, pode provocar o adversário, pode provocar uma expulsão. Isso não é bom pro Guarani. Aproveitar aqui para mandar um abraço pro Matheus Aburadi, da Rádio Central. Rapaz sensacional, um ótimo profissional, faz perguntas contundentes, sempre inteligentes. O cara é 10. Um abraço, Matheus Aburadi. Poucos treinos e mais vídeos. Então, como tem pouco treino, porque é um jogo em cima do outro, quase de 3 em 3 dias, eles têm trabalhado bastante com vídeos, de ver posicionamento, ver como que o adversário tá jogando, tá? Caio Melo jogou 3 jogos seguidos aí, 90 minutos. Jogou 90 minutos, cara, nos 3 jogos. Então, deu uma parada nele aí, para dar uma descansada, para voltar inteiro na próxima partida. Equipe que pressiona quase o tempo todo e há desgaste, né? Então, como o Guarani joga de linha alta, o time fica pressionando bastante, isso causa um pouco mais de desgaste nos atletas, é natural. João Marcelo sendo trabalhado para ajustar o terço final, então ele está dependendo aí de ajustes, está pegando jeito, ótimo, muito promissor. Emerson, o lateral, lembra do Emerson no passado, cara? A gente até criticou. 4 jogos sem sair, capacidade física, ele tá confiante e entendeu a ideia do treinador e tá indo super bem, hein? Foi o jogador que teve melhor nota no site de estatística SofaScore. Um gol sofrido em 4 jogos. Detalhe, 5 zagueiros diferentes utilizados. Ou seja, se o jogador entendeu o esquema de jogo, cara, quem entrar, quem sair tendo qualidade, vai dar conta do recado, e isso tem acontecido. Jogar quem está melhor, e os jogadores têm qualidade e são capazes. Isso é muito legal da parte do treinador, né? Deixar bem claro que vai jogar quem tiver melhor, quem tiver em fase melhor, em parte física melhor. E isso é muito justo, né? E por isso que tem dado certo aí até o momento. Bom, deixa o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, é gratuito e você ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo, para que cada vez mais pessoas falem sobre o Guarani. Isso, foi a entrevista coletiva do nosso treinador. E vamos em frente que daqui a pouco já tem outro pré-jogo, né? É um jogo em cima do outro. Campinas tem dono. Quem nasceu associação nunca será futebol clube. Avante meu bugre, hoje e sempre Guarani. Ninguém apaga a nossa estrela. Rapaz. Eu volto numa próxima e grande abraço, amigos. Fui!